Então agora nós passamos a palavra para Sandra Borba Pereira, que apresentará o painel do eixo Trabalho, Evangelização em Marcha. Sandra Borba Pereira é evangelizadora, coordenadora da infância e da juventude do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Com vocês, Sandra Borba Pereira. Boa tarde a todos, a todas, aqueles que nos acompanham, aqueles que seguem o Facebook, enfim, a todo esse conjunto de espíritos comprometidos com a tarefa da evangelização, a nossa saudação. Gostaríamos de registrar inicialmente o nosso agradecimento à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para que nós pudéssemos estar aqui, meio acabado é verdade, mas, né, com a felicidade de compartilhar. Eu sempre registro, quando eu viajo por aí, informações, trabalhos de formação de evangelizadores, que uma das maiores emoções que eu tive aqui foi quando aqui estive pela primeira vez com a nossa irmã Cecília Rocha, no encontro de evangelizadores. Aí no primeiro dia, assim, faziam no sábado e no domingo, era a mesma temática, mas se fazia 2 vezes. No primeiro dia eu vi 400 evangelizadores juntos, e eu tive assim uma palpitação. Nunca tinha visto tanto evangelizador junto na minha vida. No outro dia tinha o dobro. Aí eu quase infarto. E eu fiquei impressionada, porque de fato nós temos no Rio Grande do Sul essa referência, né, de companheiros que de fato estão na vanguarda, estão mantendo acesa a chama e estão dando continuidade. E quando recebemos o convite do Fabiano, da Thaís, do Gabriel, da Elizabeth, enfim, de todo o grupo gestor da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, imediatamente nem pensamos, vou. Aí depois eu lembrei, nosso aniversário do marido, e aí, vai dar divórcio? Aí eu falei para ele disse, não, é para o Rio Grande do Sul? Vá. Vá. E ainda disse para mim assim, cumprimente Francisco Spinelli e Cecília Rocha. Eu ainda não tive a chance de cumprimentá-los. Ele disse mais, e agradeça, porque como ele está na militância da evangelização, há algumas décadas, 50 anos quase, ele disse assim, recebi muitos materiais mimeografados da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Quem é novinho aqui nem sabe o que é isso. Os menos novos ou jovens há mais tempo conhecem o mimeógrafo elétrico, aquele que lambuzava tudo, era tudo melado de tinta. Mas o problema era fazer material de evangelização e mimeógrafo a álcool. A gente saía tão alegre. Então nós recebemos muitos materiais e eu estou aqui, que eu sou bem mandada. Eu sou uma mulher bem mandada. Ele disse, diga ao pessoal que nós aqui da Federação agradecemos sempre o envio, né, dos materiais com muito carinho, mimeografados a álcool, né? Tá bom, eu darei e vocês serão minhas testemunhas de que eu cumpri o que eu disse que ia fazer no atendimento ao que ele me solicitava. E como nós somos casados com comunhão de bens, filhos, livros, palestras, aulas, né? Também somos de compromissos espíritas. Eu estou aqui, ele foi para Paraíba também no desenvolvimento das tarefas. Então, a melhor forma de comemorar o aniversário, a serviço, né, da causa que abraçamos. Mas registramos sim, com toda alegria, a nossa satisfação em estar aqui. E é uma honra estar aqui, uma honra. Por que é uma honra? Porque nem sempre se comemora tanto tempo de tarefa ininterrupta e de qualidade. Então, isso para nós é motivo de muita satisfação, porque sempre acompanhamos ao longo já de 40 anos, né, essas atividades. Eu era criança, viu? Então, ao longo desses 40 anos, nós temos acompanhado de modo mais específico, temos tido contatos com companheiros daqui, com materiais produzidos aqui, então, de fato, é uma alegria muito grande. Mas nós gostaríamos de evocar desse momento uma das cenas mais bonitas. O nosso Gabriel já se referiu à obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
E é um momento em que Jesus define Ismael como aquele que deveria se responsabilizar pela tarefa de evangelização dos corações na terra do Cruzeiro. E em certo momento do diálogo, que é belíssimo, e que vão todos ler ou reler, ele então entrega uma bandeira nívea a Ismael, uma bandeira branca. E aí naquela hora Ismael recebe aquela sagrada missão e aí imprime pela sua vontade a famosa legenda que ali está: Deus, Cristo e caridade. É um momento singular dentro do livro, muito bonito, e como boa estudante que fui, lembro-me que nem todo mundo carregava bandeira, porque eu sou assim um pouco antiga, então eu sou da época dos desfiles escolares. Quem já fez desfile escolar aqui 7 de setembro? Vocês são veinhos também. Tudo bem, tudo bem. Miriam não levantou a mão, ela não é dessa geração. Cirne ficou de braço cruzado, também bem novinho. Então, nós que assumimos, né, o fato de sermos mais jovens, porque nós somos jovens há mais tempo, né? Então, nós participamos dos chamados desfiles escolares. E eu carregava a bandeira de Olinda, eu estudava no Colégio Estadual de Olinda. E lembro-me que havia uma briga, porque todo aluno queria levar. E aí a direção da escola dizia: nada disso. Aluno mal comportado? Não. Aluno com nota baixa? Não. Aluno omisso? Não. Então eles escolhiam os alunos pelas notas, né? Pelas participações em atividades, Daniele, pelas participações, pelo bom comportamento. E eu fazia parte desse grupo. Chiquérrimo, né? E aí, então, lá ia eu, carregando a bandeira de Olinda. Ainda me lembro que quando tinha, na época, né, que fazia-se a chamada vigília cívica, só Jesus no comando, né? Lá ficávamos nós a madrugada inteira. Para quê? Eu não sei, mas vigiando a bandeira, que ninguém ia roubar. Mas se vigiava a bandeira. Eu lembro-me que eu era presidente do centro cívico. A gente comete pecado. Perdoai-me, Senhor. Então, a gente era presidente do centro cívico, e aí vamos para tal vigília, uma bandeira que ninguém ia roubar, né? E aí, então, lá em Olinda, imagina, no alto, frio, pior do que Gramado no Congresso. Ainda me lembro, não ria não, vocês são culpados pela minha experiência friorenta, terrível em Gramado. Mas vamos lá. E aí, então, uma bela oportunidade lá, choveu, aí a bandeira molhada. Gente, eu levei tanta bandeirada na cara, porque ninguém podia se mover. Além disso, tinha que ficar estatalado. E durante muitos anos da minha experiência com bandeira, eu tive também experiências curiosíssimas. Por exemplo, eu tinha que levar os alunos, eu era presidente do centro cívico, tinha que levar os alunos para todo dia hastear a bandeira nacional. Todo dia. Então chegou uma época que os alunos não queriam nada com a bandeira. E eu dizia assim para eles: vai ter novidade. A novidade era hastear a bandeira, por exemplo, de cabeça para baixo, né? Eu fiz isso algumas vezes, né? Mas, né? Tudo bem. Agora, o pior foi no dia que a bandeira já estava toda esfarrapada. Eu disse: vamos tocar fogo na bandeira. E disseram: não pode. E eu tive uma experiência ímpar com bandeira. Fui incinerar a bandeira. Eu e mais 2 almas sofredoras, né? Lá fomos nós para o quartel da cidade, cantar o hino nacional, marchar com os soldados do exército e colocar a bandeira para tocar fogo, né? Porque só numa solenidade. Então, eu gosto de bandeira, mas eu também sou traumatizado um pouquinho com bandeira. Mas tirei meu trauma com a bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. E fiquei pensando, e nós na evangelização, será que nós temos bandeira? O que é que vocês acham? Tem ou não tem? No fim eu respondo. Mas vamos lá. Tem sim, e eu vou dizer qual é, tá? Mas preste atenção, a mesma regra funciona
para outros campos. Por exemplo, Jogos Olímpicos, quem entra com a bandeira do país é um atleta que é reconhecido pelo seu talento, não é isso? Pela sua história de vida. Não é qualquer um, não é qualquer perna de pau que vai entrar na bandeira. Então, há sempre uma espécie de critério daquele que conduz a bandeira, como se fosse de fato alguém que merecesse ali estar em função de valores. Então, vamos lá. Se Ismael desfraudou a bandeira, Deus, Cristo e caridade. A grande pergunta é, e nós, o que é que estamos desfraudando? Há uma mensagem belíssima dentro do conjunto das nossas mensagens de evangelização. No mastro, a bandeira da renovação. Reportando-se o autor espiritual ao fato de que a Federação Espírita Brasileira, por sinal, instigada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em 1975, tendo assim iniciado toda a discussão avaliativa em torno da prática evangelizadora, culminando com a proposição da campanha nacional inicialmente e posteriormente campanha permanente de evangelização espírita infanto e juvenil. Então, de fato, a bandeira está desfraudada, né? E essa bandeira diz respeito ao trabalho da evangelização, que nestes rincões, né, nós aqui estamos comemorando 70 anos de evangelização. 2014, comemorávamos na Federação Espírita Brasileira a instalação de núcleo de evangelização infantil em 2014. Né? E essas datas, elas têm não apenas uma referência histórica, elas têm uma simbologia muito importante. E a simbologia, sem dúvida alguma, mais importante que nós encontramos quando localizamos esta bandeira, este estandarte, é dizer que se nós chegamos a 100 anos da evangelização infantil, FEB, outras instituições provavelmente também terão a mesma data de comemoração. Quando nós identificamos os 70 anos aqui da criação simbólica das escolas de evangelização por Francisco Spinelli, é porque alguém começou, mas uma palavrinha importante que o nosso Gabriel colocou muito bem na sua fala: outros continuaram. Porque começar é fácil. Nós temos aquilo que no Nordeste chamamos de fogo de palha. Vamos, né? Quando a gente ingressa no movimento espírita, então pronto, a gente já se tornou orador que nem Divaldo, médio que nem Chico Xavier. É uma felicidade, né? Então, quando as primeiras dificuldades surgem, os primeiros problemas, as incompreensões, inclusive dos companheiros, dos confrades de jornada, aí a gente diz assim: não foi para isso que eu vim, não era exatamente isso que eu pensava, porque ainda entre nós existem os iludidos. Quais são os iludidos? Que nós teremos todas as condições de realizar os trabalhos que desejamos, com toda a compreensão do mundo, com todo carinho, reconhecimento e aplauso. Ou seja, somos alienados mesmo. Muitas e muitas vezes por não fazermos a devida leitura da realidade. O movimento espírita é movimento de homens. E sendo movimento de criaturas humanas, sempre será, ou durante muito tempo será ainda, um movimento marcado pelas nossas próprias dificuldades e pelas nossas próprias imperfeições. Mas esse trabalho de continuidade tem a ver com algo importantíssimo que registramos. Alguém em algum lugar, instituições, movimentos, grupos, pessoas, todas essas representações permanecem a bandeira içada no mastro da renovação. Ou seja, sempre que houver alguém instalando, alguém recuperando um trabalho de evangelização, alguém preocupado em manter uma qualidade possível na tarefa, alguém arregimentando, alguém formando, então nós temos a esperança de que mais 70 e mais 70, e se nós olharmos a história do cristianismo, nós vamos contar aí 100, 200, 1000 anos, até que de fato a obra do Senhor ela ocorra inicialmente em nossos próprios corações. Então o evangelizador, ele é o condutor na sua área, na sua prática do estandarte da evangelização.
É ele que levanta a bandeira da evangelização. É ele que muitas vezes solitário, num grupo espírita, vai lá, enfrenta às vezes grupos reticentes ou resistentes e quer implantar. E que começa a chamar pessoas, enfim, que começa a semeadura da boa semente do Evangelho à luz dos princípios espíritas. Esse é aquele que carrega consigo o estandarte, o lábaro, a bandeira da evangelização. Igualmente como as instituições que prosseguem, como a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e eu tenho que dizer que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte também, tá? Porque quando ela foi fundada, na sua fundação, 92 aninhos completou a Federação Espírita Potiguar. Lá estava então a escola mista Dr. Leocádio José Correia, que o pessoal do Paraná perguntou: gente, aliás, foi eu que sou nordestina, gente, né? Por que é Dr. Leocádio José Correia, que é o nome do Paraná? Para você ver o amor que existe entre nós, tá? Então, o que ocorre é que foi fundada uma escola lá, já desde o nascimento da federação, com a preocupação de ter o trabalho da evangelização. Mas vejam bem, gostaríamos de fazer um rápido recorte para algumas questões que possam nos auxiliar na compreensão dessa temática, né? Evangelização em marcha, a bandeira da evangelização desfraudada, o evangelizador como aquele que é o condutor da bandeira, é aquele que vai permanecer fiel, porque aqui nós temos um pouco mais de 1000 pessoas. Isso significa que nós temos esperança no movimento espírita, esperança no Brasil espírita, esperança no mundo de regeneração. E a primeira perguntinha: por que a gente se tornou evangelizador espírita? Qual foi a razão? É certo que uns vão dizer: eu estava meio desempregado no movimento e aí me chamaram, né? Eu soube um dia desse lá no Piauí, eu falando, toda entusiasmada, né? Por que nos tornamos evangelizadores? Há uma alma iluminada levantou a mão e disse: eu fui por engano. Eu digo: me chamaram assim, vem ajudar aqui no lanche das crianças. E nessa história do lanche das crianças, a criatura já era evangelizadora há mais de 10 anos. Eu disse: isso é o que nós chamamos sublime engano, né? Que coisa boa. Tem gente que diz assim: pois eu fui, somente porque me chamaram para ver, eu fui ver, achei interessante. O outro diz assim: eu fui porque disseram assim: olha, tem uns meninos muito danados, fique lá olhando os meninos danados. No final das contas terminou ficando para evangelizar os meninos danados, né? E aí cada um que diz: pois é, eu caí. Eu acho tão interessante, porque eu entendo que o trabalho da evangelização é um trabalho de levantar, mas a pessoa diz que caiu. Eu digo: menino, caiu não, escorregou e foi para o lugar certo. E tem uns interessantes também, tem uns que vêm como porta de entrada de atividade na casa espírita, mas não tem interesse. Então, vamos começar a delinear, né? Por que nos tornamos, então, evangelizadores? De fato, não de passagem. Porque tem os de passagem, tem os transitórios, né? Tem os que fazem estágio probatório, não são aprovados e tchau e bênção, vai para outro canto, né? E tem os que, na verdade, usam muitas vezes o trabalho da evangelização para assumir outra função. Eu lembro que quando assumi a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, um amigo meu de outro estado, né, disse assim: agora você vai ficar séria. Meus irmãos, eu tive que usar todo o meu senso evangélico, que não é muito grande, mas olhei para a cara da criatura e disse: como? Não, porque agora você é presidente do Centro Espírita e aquele auê do Departamento de Infância e Juventude vai ficar para trás. Vocês imaginam a resposta mal criada que eu dei, que eu não vou repetir, porque diz que o mal não se propaga, né? Mas a minha alegria é que depois dele, quem se tornou presidente da federativa foi um jovem oriundo da juventude espírita, evangelizador e ainda é tocador de violão. Melhor ainda.
Olha que visão estranha. Então ainda temos que lidar com as visões complicadas, né, de alguns dos nossos pares. Então nós nos tornamos evangelizadores de verdade, de vero, ok? Com carteirinha assinada. Quem tem carteira assinada aqui de evangelizador? Que desgraça. Pouca gente levantou a mão. Eu entendo que estão no processo estranho pós-almoço. Vou repetir. Isquemia estomacal. Vou repetir a pergunta. Quem tem carteira assinada aqui de evangelizador? Ainda bem. Cadê os de lá de cima? Sim, valeu. Então, nós estamos na listagem daqueles que queremos ser evangelizadores de verdade, de fato. Então, por que nós nos tornamos evangelizadores? Quem vai dar a resposta? Jesus. Porque aqui todos os argumentos a gente vai buscar Jesus, que é o nosso escudo. Nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, mas é nosso escudo. Jesus disse, está lá no Evangelho escrito, não se põe a candeia debaixo, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se esconde uma cidade edificada. Muito bem. E ainda disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz. Oh, raça boa. Muito bem. Então, o que é que Jesus disse para nós? Você já tem alguma luzinha? Não é um holofote, mas é uma luzinha. Então, brilhe, meu filho. Eu sei que Jesus era bondoso demais, sem conta. Ele olhou aquela raça ruim, aquele povo ali, e elogiou. Vós sois o sal da terra. Era uma homenagem lá a Mossoró, a minha terra lá. Né? Vós sois a luz do mundo. Imagine, né? Vós sois deuses, recordando o salmista. Tudo assim, né? Porque o líder, não é isso, Gabriel e Elizabeth? O líder tem que inflar um pouco, né? O liderado, né? Bastante, né? Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Menino Jesus encheu a bola da gente. Muito bem. Então, não se põe a candeia debaixo do alqueire. Se nós já temos o conhecimento, a gente vai fazer o que com ele? Guardar. É meu. É isso? Não. Então nós temos que propagar. Nós temos que propagar. Nós somos seres sociais. Nós somos seres de relações. Nós desejamos, quando nessas relações temos o sentimento de amorosidade pelo outro, de cuidado pelo outro, nós queremos que o outro seja o quê? Feliz. Por isso, quando os filhos da gente olham para a cara da gente, dizem assim, eu tenho que ir para a evangelização, por quê? A resposta é, porque é o melhor que eu tenho para lhe oferecer. E quando a época dessa, eu ouvi de um jovem, hoje evangelizador, que quando criança era uma peça tão rara, uma peça tão boa, que a família toda foi para terapia. Imagina como era a criatura. E no encontro que foi feito de jovens, ele disse assim, eu quero de público agradecer a meu pai e a minha mãe, porque me obrigaram a ir para a evangelização. Eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria, porque devo à evangelização os meus freios e ao mesmo tempo hoje os meus ideais. Olha, depois que eu ouvi isso, é que eu não me incomodo que alguém seja contra. Pode ser contra, eu continuo dizendo que nós temos que, obviamente, um jeitinho, né? Quando é nordestino, mais jeitinho ainda, para poder dar aquele sentido gostoso que a evangelização deve ter, prazeroso, de agradabilidade que a evangelização deve ter. Então nós nos tornamos também evangelizadores, porque nós o quê? Somos seres de amor, de amorosidade. E nós queremos então que o outro também o quê? Também receba essa luz, essa felicidade, tudo aquilo que o Espiritismo pode traduzir na nossa vida. Eu sou um espírito muito endividado, claro, né? E aí, então, quando eu reencarnei, minha mãe já estava no movimento espírita. Minha mãe era filha de Maria, aquela que andava com um negocinho. E minha irmã teve uma doença tão grave que o médico chegou para ela e disse assim, medicina não faz mais nada aqui. A senhora procura um centro espírita, no interior, há mais de 60 anos. Ela olhou para o doutor e disse assim, o senhor está me mandando para a casa do diabo, de Satanás.
E ele disse, bem, não é nem Satanás, nem casa do diabo, mas se a senhora quiser salvar a sua filha, vá. E mãe que é mãe, já de antemão, com uma semana de antecedência, parabéns para todas as mães. Ela disse assim, para salvar minha filha, eu vou até lá. E que bom que ela foi lá e ficou. Porque era médio, inclusive. Então, quando eu reencarnei, já reencarnei o quê? Mamãe espírita. Mamãe espírita igual a Sandrinha dentro da evangelização espírita infantil, desde os 6 anos de idade. Doida para pecar. Louca para fazer o que não devia. Né? Adolescente, então, fala-me Jesus, os convites do mundo, e eu, é aqui que eu quero ir, aí a consciência não deixava, é isso que eu quero fazer, aí a consciência dizia, não faz, né? E aí, então, nós podemos dizer em nós mesmos, a evangelização operou o quê? Milagre. Eu gosto da sinceridade do gaúcho. Então, meus queridos, né? Para que nós nos tornamos evangelizadores espíritas? Para proporcionar exatamente a oportunidade de criaturas, desde cedo, receberem o quê? A seiva, receberem a boa semente, receberem as orientações que auxiliarão a construção de um sentido de vida. Porque a doutrina espírita, o evangelho, à luz da doutrina espírita, constrói em nós sentidos de vida, que são os antídotos em relação à loucura, em relação ao suicídio, em relação aos desvios comportamentais. Então, quando nós nos tornamos verdadeiramente evangelizadores, nós estamos enfileirados numa grande tarefa. E segundo o Bezerra de Menezes, no plano espiritual, nós ficamos pedindo esse emprego. Ele não diz isso não, né? Diz assim, pedias um plano espiritual, né? Imploráveis um plano espiritual, a oportunidade de servir a Jesus na condição de evangelizadores. É vocês que disseram. Então, nós pedimos, Senhor, tem uma vaguinha lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes? Tem algum irmão Germano, que eu não me lembrei agora, né? Tem. Então a gente morreu de pedir ao Senhor. Eu disse, vai minha filha, vai Sandra, vai Elizabeth, vai Elise, vai evangelizar. Agora, só pode fazer isso depois de um certo processo. Porque todo emprego tem entrevista. Meu Deus, né? Você tem que ter preparo, né? Eu vou servir cafezinho, certo? Tem que fazer treinamento para servir cafezinho, não é verdade? Qualquer coisa, hoje você tem que ser preparado para aquilo. Então a gente pediu, Senhor, deixa. E o Senhor disse, deixo sim. Agora, te prepara. Te prepara. Então nós nos tornamos evangelizadores para colaborar com Ele. E eu pergunto, Jesus fez ou não fez treinamento daqueles que trabalharam com ele? Fez ou não fez? Vai lá, Mateus 10. Quem tem dúvida, está lá. Ele diz tudinho. Está aqui, faça isso, está aqui, faça aquilo. Então vem todo um conjunto, né, de recomendações. E fez treinamento em serviço. Não foi? Pegou a turminha, tome aí 3 anos e meio, para uns 4 anos, para outros 3 anos. 3 anos e meio, vamos dar a média. Treinamento em serviço. Pegou a tropa e ainda fez estágio. Está lá em Mateus 10. Vem, vou mandar vocês 2 a 2. Vão ali, vão lá, vão. E aí ele colocou os discípulos para o quê? Desenvolverem a tarefa, que era, no caso, a tarefa evangelizadora, que envolvia alguns elementos, porque o termo evangelizar, ou ação de evangelizar, envolve, por aquilo que Jesus significa para nós, 3 coisas muito importantes. A primeira é o ensino, né? Jesus ensina a um grupo pequeno, Jesus chama, faz a formação, isso implica no estudo, no conhecimento, que é um dos eixos estruturantes da tarefa da evangelização. Mas Jesus fez também a divulgação, ou seja, sai, vão pregar aqui e acolá, mais além, que é exatamente o outro eixo, que é o eixo do trabalho que a gente tem que desenvolver. Mas tudo isso alicerçado
na amorosidade e na exemplificação. Evangelizar é exemplificar. Então nós nos tornamos evangelizadores para fazermos parte desse grupo, para estarmos presentes com Jesus nessa tarefa de levar o seu evangelho, ensinando, divulgando, praticando. Porque se não for assim, não tem como se desenvolver de fato a tarefa da evangelização. E quando é que a gente se torna de fato um evangelizador espírita? Emmanuel nos diz que quando Jesus toca o coração de um homem, manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então, na verdade, nós nos tornamos evangelizadores quando de alguma maneira fomos tocados pela mensagem do Senhor. Porque senão a gente estava no meio do mundo. A gente estava fazendo outras coisas. Mas na hora em que a gente se sente tocado, aí alguém diz assim, mas o meu toque é tão leve, é tão pequeno, eu quase nem sinto, tá? Mas o Senhor sente. E eu vou dizer para vocês, vou dar para vocês, com todo carinho, 2 exemplos interessantes. O primeiro exemplo, a mulher hemorroíça. Né? No meio da multidão, aquela confusão toda, imagina, empurra para lá, empurra para cá, né? E a mulher toca nas vestes de Jesus. Ele diz, opa, alguém me tocou, saiu de mim uma virtude, e a mulher se apresenta. Então nós temos também a oportunidade de, nessa agitação que vivenciamos a nossa atual experiência corpórea, nesta sociedade líquida de tempo fast, que a gente não tem tempo para nada, a gente tem que parar e buscar o Senhor para que Ele estanque a hemorragia em nós das nossas ilusões, dos nossos desvarios. Então é preciso que tenhamos o exemplo da mulher hemorroíça, que não ficou esperando, ela foi, e claro que ela teve a intuição de que se ela tocasse as vestes do Senhor, algo aconteceria, como de fato algo aconteceu. Então que nesses momentos em especial, na nossa vida agitada dos dias de hoje, possamos buscá-lo e tocá-lo. E Ele nos proporcionará a virtude do apoio, da proteção, do amparo e do estímulo. Mas eu disse 2 exemplos. O outro exemplo é quase desconhecido e está, de modo específico, na obra Ressurreição e Vida, da autoria espiritual de Leon Tolstói, pela mediunidade da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Chama-se o capítulo Discípulo Anônimo e se refere, preste atenção, a um evangelizador absolutamente anônimo. Ninguém sabe o nome dele, procedência, nada. E como é que a gente sabe que é um evangelizador anônimo? É porque vocês sabem que os espíritos não são curiosos, são? Os espíritos são socializadores de informações? Porque eu não vou chamar de fofoqueiros, pelo amor de Deus, né? Eu captei, alguém pensou nisso. Não, eles são socializadores de informações. Então, Leon Tolstói, né, nos conta a história do discípulo anônimo. Quem é ele? A gente só sabe quem é ele por uma passagem do Evangelho muito curiosa. Os discípulos de Jesus mais chegados foram até o mestre e disseram assim, tem um homem que pregava em teu nome, expulsava os demônios em teu nome, e nós o admoestamos porque ele não te segue. Devem ter dito isso com essa risa aqui pelos... Jesus olhou para ele e disse assim, pois fizeste muito mal. Tome. Ô, cascudo bom, né? Fizeste muito mal. Porque ninguém é capaz de operar isto tudo se não estiver comigo. E nos conta Leon Tolstói que Jesus mandou João e disse, voltarem lá. Isso não está no Evangelho. Mas mandou que eles voltassem lá e dissessem para ele, olha, eu confio, Jesus mandou dizer que confia no Senhor, pode prosseguir, porque bom mestre é assim, tá? Jesus, ele foi o bom mestre, vocês agiram errado, agora vão agir certo. Mas Leon Tolstói diz para nós quem é esse. Esse foi denominado o moço do manto marrom, que nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo escrevendo um texto, né, do mesmo nome, e dedicamos aos evangelizadores anônimos. Aos evangelizadores anônimos. E aí então esse moço do manto marrom, ele estava presente no átrio da casa de Jairo, que teve a filha curada
por Jesus. Lembra da história? Tálita, a menina não morreu, a menina dorme, acorda a menina. E ele estava no ato, também confusão, gente para lá, gente para cá. E diz que tem uma hora que Jesus se vira. E quando Jesus se vira, o manto de Jesus bate no moço do manto marrom. O manto de Jesus. Ele então percebe naquele jovem alguém diferente. E esse alguém diferente estabelece com o Senhor a conexão pelo olhar sensível. Eles se olham e Jesus como que estende as mãos no processo de benção, abençoando-o. E segundo os relatos, ele prosseguirá fazendo um trabalho belíssimo de evangelização. Reunia as crianças e fazia a pergunta: quem quer conhecer a história do príncipezinho que desceu do céu por amor aos homens em sofrimento na terra? E os meninos, eu quero, contação de história. Não era conte mais, mas era o moço do manto marrom. E os meninos se reuniam em torno dele e ele tocava alaúde, pífano. Mas ele fazia um serviço completo, porque ele fazia também isso com jovens e com adultos. E quando identificava no ouvinte o desejo maior, a sensibilidade maior de conhecer a Jesus, ele então, que fazia anotações, entregava papiros com ensinos de Jesus que ele copiava. Então este moço do manto marrom era também um médium extraordinário. Operava processos de libertação e cura de obsidiados. E um belo dia, Jesus aparece-lhe em sonho e diz para ele: não, agora você vai concentrar o seu trabalho na educação das almas. Ele abandona a área propriamente mediúnica, que ele era, imagine só, altamente solicitado, e realmente desenvolve durante décadas. Leon Tolstói disse que ele é um discípulo diferente, nunca aconteceu nada com ele, nunca apanhou, nunca foi preso, nunca foi açoitado, né? Porque esse é só o escolhido, que foi Paulo, tá? Então, ele não foi o escolhido, ele foi aquele que seguiu. E se fala dentro da história de que em Roma havia um velhinho chamado velhinho do manto roto, que prosseguia contando as histórias do príncipezinho que desceu do céu por amor aos homens em sofrimento na terra. Então, é quando Jesus toca o coração do homem, quando nós já nos fartamos das iniquidades, quando mesmo que palidamente nós temos ânsias de evolução, quando não mais sentimos prazeres naquilo que é passageiro, naquilo que é imediato, quando o mal já nos enfastiou, quando as opções equivocadas já não mais alegram e pacificam a nossa intimidade, aí Jesus está encontrando o caminho para chegar. Então é por isso que quando nós sentimos o desejo da luz, quando nós nos projetamos intimamente num movimento de crescimento e de melhoria, nós nos tornamos evangelizadores. Prestemos atenção, não somos perfeitos, nada disso. Somos profundamente imperfeitos, carregando conosco o peso das nossas dificuldades morais, o peso das nossas imperfeições, defecções, viciações, mas temos que seguir o que o Evangelho nos diz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quando a gente lê isso, chega a dar uma agonia, chega a dar: ai meu Deus, eu não consigo fazer essa transformação, essa reforma íntima. Às vezes eu faço só um reboco, às vezes eu faço só um reparo, mas essa transformação moral é difícil, como diz um amigo meu lá de Natal. Mas olha a continuidade, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Então o evangelizador não é o perfeitão, é o esforçado. Nós estamos então no caminho do esforço, e aí nos tornamos evangelizadores. Muito bem, mas como é que eu vou me manter fiel ao compromisso da evangelização? Ou coisa difícil. Quem é que evangeliza aqui há mais de 20 anos? Levante a mão. Vixe, mais de 20? Fala-me, Cristo Jesus. Tá pouco. Quem evangeliza há mais de 10? Quem não evangeliza?
Tem alguém que não é... Tem gente desempregado. É só procurar. Vocês procurem os meninos ali, a menina ali, que eles estão doidos para se empregar, tá? Passa a carteira, viu, meus amores? Lindos. Olha bem para a cara deles, tá? Oferece emprego para eles, tá? Então, como manter a continuidade? Uma das coisas, pessoalmente, né, me marcaram no meu processo, na minha trajetória de evangelizadora e formadora de evangelizadores, foi encontrar o testemunho da longevidade. E nesse sentido, a grande campeã da longevidade, a nossa querida e amada Cecília Rocha. Né? A longevidade. Então não teve cargo de vice-presidente, nada a afastou de quê? Do compromisso com o trabalho, com a ação evangelizadora. Então, ficamos hoje imensamente felizes quando nos encontramos com amigos que estão nessa rota há bastante tempo. Em razão do nosso próximo encontro nacional, em setembro, Guarapari, 14 a 16, inscrições pelo site da FEB, ok? Então, eu ligo, mando e-mail, WhatsApp para todas as minhas amigas que têm no mínimo 30 anos de evangelização. No mínimo, é a escolha dele. Fulano de tal. Ai, estou tão cansada. Mulher, o lugar é lindo. Vai lá respirar, nem que seja para tirar férias, né? E assim vai, a gente vai estimulando. Mas a alegria de ver o quê? Aquelas criaturas, aqueles companheiros, aquelas irmãs, aquela fotinha que a gente viu aqui, de 1975. Tem gente que está atuando. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, quem participou na época, na Bahia, em janeiro de 78, do primeiro curso, vamos dizer assim, primeiro trabalho, após o lançamento da campanha, junto aos dirigentes da evangelização no Brasil, a nossa querida e amada, por sinal, está no formol de tão linda que ainda está, Heloína Lopes. Heloína Lopes, a mulher que não precisa de nada para falar, para contar história, precisa de nada, só ela. Até hoje eu tenho inveja cristã. Sabe o que é inveja cristã? Tem essa, é aquela que a gente quer imitar, né? Então, é aquela inveja cristã. Heloína, ainda me lembro, em 1978, Heloína contando a história da pandorga de Sabu. E a gente não entendia nada, porque no Nordeste a gente não sabe o que é pandorga. E ela foi contando, e aí a turma começou a ficar meio inquieta, e ela dizia assim, a cafifa piorou. Aí é que a gente não sabia mesmo o que é que era. Porque a pandorga, porque a cafifa, e ela foi contando. E a gente emocionado, mas o que é? Né? Até que ela foi, e alguém disse assim para nós lá, em especial em Pernambuco, papagaio. Pandorga, cafifa, arraia, coruja, pipa e papagaio. Então, a nossa saudosa Heloína, porque faz tempo que eu não a vejo, estou com saudade dela, né? Mas ali estava. Então, essa longevidade pelo carinho, pelo trabalho da evangelização. Aí a perguntinha, como é que a gente se torna fiel? Aí tem uma série de coisas, né? Então, para a gente manter fidelidade, primeira coisa, tem que manter acesa a chama. Evangelizador, que é assim, vamos cantar. Jesus de Nazaré. Eu vou contar uma história. Quem quer ouvir? E os meninos, por piedade. Evangelizador que diz que já sabe tudo. Vou nada. Vou para o encontro lá em Porto Alegre. Vou nada. Sair da minha cidade. Vou o quê? Deixar minha tarefa? Não, meus meninos precisam de mim. Morre ali. Está aqui em Porto Alegre, mas não fecha um dia para poder respirar essa coisa maravilhosa. Porque quem sair daqui tem pelo menos mais 50 anos de evangelização. Deixa eu fazer minhas contas. Não, eu prefiro ficar só com 30. Os 20 eu dou para vocês. Tá bom. Então, o que ocorre? Tem que manter acesa a chama. Aí, qual é o problema que muita gente não mantém acesa a chama? Já sei, é muito difícil, esses meninos são uns cão. Esses jovens não querem nada. Não tem uns que já começam, né? Então, manter a chama, porque a semeadura é
Nossa, mas a colheita não nos pertence, não nos pertence. A nós compete a tarefa, mas os frutos, não nos pertence. É o Senhor que vai, o trabalhador divino que vai. Primeiro é Ele quem prepara a leira, como nos diz Emmanuel, né? Nos dá as sementes, a gente vai lá, comer com má vontade, às vezes, preguiça também, desatento, mas a gente vai. E o Senhor fica só esperando, vamos lá, o que é que vai dar nisso, né? Porque o primeiro grande beneficiado do trabalho da evangelização é o... Ainda bem que não precisou de cola, ainda bem. É o evangelizador. Então nós nos tornamos fiéis se nós o quê? Mantemos acesa a chama, desfraldada a bandeira, senão a gente já está acabado. Muito bem. E aí a gente tem umas coisas importantes. Primeiro, o estudo permanente. Claro. Como é que a gente vai alimentar? Né? Continuando com as mesmas coisas. O aperfeiçoamento, a formação constante. O que nós traduzimos no documento norteador como a busca da qualidade. A qualidade doutrinária, a qualidade relacional, a qualidade pedagógica, a qualidade organizacional. Vamos então cada vez mais procurar melhorar o nosso trabalho, porque é uma honra e ao mesmo tempo é um dever para nós, como diria Paulo, fazer o trabalho de pregação do Evangelho, porque não é moleza não, somos nós que somos os mediadores da mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, junto à criança e ao jovem. Quando a gente chegar do outro lado, o Senhor perguntará: que fizestes da semeadura que vos confiei? Senhor, olha, a terra estava tão ruim, era dura, a enxada era velha. Aí começa a reclamação, não é isso? Não é isso não. Então manter acesa a chama, o entusiasmo. A palavra entusiasmo não é agitação, não é essas coisas que muita gente pensa não. Entusiasmo significa ter o quê? Um Deus conosco. Os gregos diziam que toda ocupação só ia para frente se um Deus estivesse ali inspirando aquela pessoa. Olha aí. Então o entusiasmado é alguém que tem Deus dentro dele, no sentido de quê? De que ele se renova, né? De que ele vai, de que ele tem garra, de que ele se renova. Baixa boa vontade. Não, boa vontade é porta de entrada, só. Depois é o quê? Estudo. Não existe evangelizador nota 10. A Fergues não dará passagem de ida, por exemplo, para Dubai, tá? Num concurso de ida, porque fica logo lá, né? Para concurso evangelizador nota 10. Não tem, só existe um. Jesus, pronto, nós não somos, tá? Então, o que ocorre? É permanente formação. Tanto esforço, muitas vezes, de núcleos espíritas, de órgãos de unificação, da federativa. Vamos fazer oficina, formação. Meu Deus, é tão cansativo. Passar o dia todinho. Então, tem tudo que é desculpa, porque a criatura está o quê? Amolentada, né? Amolentada, adormecida, tá? Está o quê? Está sem viço, sem entusiasmo. Então nós nos tornamos fiéis ao compromisso assumido, renovando constantemente o quê? A nossa responsabilidade. Senhor, estou aqui, presente. Todo dia tem chamada. Todo dia da evangelização tem chamada, tá? Então a chamada não é, foi para a evangelização? Não, não é não. A chamada é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque na segunda você tem que estar se preparando, na terça, na quarta, na quinta. Você não é evangelizador de um dia, de um expediente, de uma hora. Já imaginou? Eu sou evangelizador. Gente, mas é muita responsabilidade. Estou doido para cair na gandaia. Estou louco. Não. Nós somos, quer queiramos, quer não, lideranças morais. Tem dia que dá desespero, mas é verdade. Eu passei uma experiência terrível. Eu fui para a ponta do continente, lá é São Miguel do Gostoso, né? São Miguel, lá na ponta. Eu fui com meus filhos, né, na Semana Santa, vou com os meninos, tudo. Aí tinha até quadriciclo. Aí eu fui andar de quadriciclo, né? Toda enxerida, coisa e tal. E tem a
ponta, mas a ponta mesmo. E meus filhos disseram, vamos mãe, fomos nós. Lá é toda, né, vestida com essa brancura total, mas eu fui, né, vestida, coisa e tal. Quando eu digo, estava vendo uma solenidade, um casamento. Lá na ponta do continente, que coisa linda. Aí eu fui passar, eu vou lá ver, né. Você sabe que mulher não é curiosa, né? Desde Eva, a mulher não é curiosa. Então, quando eu passei assim, uma pessoa disse, é Sandra Borba. Eu disse para mim mesmo, eu estou doida. Ele não falou isso. Não, eu estou na ponta do continente. Não, isso não está ocorrendo. Pronto, e subi, um montezinho, eu subi, né? E fiquei lá vendo, lindo a paisagem. O danado do homem não chegou perto de mim. Ele disse assim, dona Sandra, Borba? Pois não, no céu. Aquele programa de televisão que a Sara faz, não está mais não, né? Está não, meu amigo. A emissora foi vendida, foi comprada por um padre, ele expulsou a mim e ao pastor, né? Então, aí quando eu voltei, meu filho disse assim, mãe, eu não acredito, a senhora conhece alguém aqui em São Miguel do Roxo? Não, meu filho, mas como a mamãe é pública, então o homem me conhece, ele veio falar comigo. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, que responsabilidade. Meu Jesus, já pensou se eu estivesse em alta velocidade no quadriciclo, atropelando os... Já pensou se eu estivesse vestida inadequadamente? Topless nordestino? Olha que loucura. Eu espero que essas palmas não sejam para eu fazer, mas tudo bem. Já pensou se eu estivesse sentadinha ali nos múltiplos bares, com uma lourinha na minha frente, a famosa cervejinha, né? E eu fiquei pensando, eu entrei em crise existencial. Passei algum tempo deprimida, assim uns 20 minutos aproximadamente, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é grave. É grave não, é gravíssimo. É gravíssimo. Então, para a gente se manter fiel, não é fácil. Porque todos nós temos os nossos momentos dark. Tem hora que dá um desespero na gente. Tem hora que, meu Senhor, onde foi que eu amarrei meu jegue, né? Meu Deus, não aguento, Senhor, é muito peso, é muita exigência, é muita pressão. Você não pode falhar, você tem que ser, parece que perfeitão o tempo todo, né? E isso me faz lembrar, muitas vezes nós temos que ter aquele processo de autorreconhecimento. A Miriam colocou para nós aqui, nos seus slides lindíssimos, né? Então, alto isso, alto aquilo, meu Deus do céu. Eu ia acrescentar, ela botou alto perdão, não botou? Muito bem. Eu ia dizer, auto-piedade, Senhor. Senhor, tende piedade de mim, que sou frágil, né? Mas o Senhor fará conosco o que fez com aqueles discípulos, que quiseram fugir da raia. Na hora que a multidão seguiu, o Senhor, né, tinha lá mais de 5 mil homens, só tinha 5 mil homens, devia ter umas 10 mil mulheres, cada mulher carregando uma criança, pelo menos, mais 10 mil crianças, enfim, né? E aí, aquela multidão, os discípulos foram para ele e disseram assim, Senhor, despera essa multidão que nos acompanha desde manhã para que possam ir às aldeias comprar comida. Jesus olhou para eles e disse assim, deem vocês de comer a eles. Eu penso que os discípulos pensaram, o Senhor surtou nesse momento. Como é que eles iam dar, né? Aí disse, mas Senhor, aí o Senhor passou logo o surto, né? E o Senhor disse assim, tá bom, o que é que tendes? 5 pães, Senhor, e 3 peixes. E o Senhor disse, manda. E fez aquele festival gastronômico, que inclusive estimula muito os espíritas, que serão reconhecidos por muito comerem. Nunca vi povo para comer mais que espírita. Comer, aí é uma pessoa, olha, tem sempre
o chamaram espírito de porco. Uma vez me perguntou assim, pois é, Jesus fez aquilo tudo, e as sobras? Tu acha? Eu disse, menino, vocês acham que as sobras ficaram no deserto? O porco botou no bolso, o porco botou na roupa, o porco levou para comer, que é isso? Então, por que essa imagem? A imagem que eu quero trazer não é o dos pães não, que já tem gente pensando no intervalo para comer, não é isso. A imagem que eu trago nesse momento é, olha a pergunta que Jesus fez para eles, o que é que vocês têm? 5 pães, 3 peixes. E foi o que Jesus fez, multiplicou. Então quando a gente estiver para baixo, porque evangelizador também tem seu dia, né, terrível, tem seu dia escuro, tem a noite escura de São João da Cruz, ele passa pela noite escura, então tem que fazer assim, ó, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o Senhor pergunta só, o que é que você tem? Senhor, hoje eu não tenho nada. Mas o Senhor vai nos dizer assim, mas valeu. Mas está no posto de serviço. É isso que a gente quer dizer para vocês nessa hora. Mesmo que a gente não tenha nada, a gente esteja no posto de serviço. E o Senhor nos encontrará. Finalmente, nós vamos encontrar as exortações no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item Missão dos Espíritas, o Espírito Erasto, nos dizendo da necessidade de mantermos toda essa fé na presença de Jesus na nossa vida, do nosso compromisso. E nós gostaríamos, em linda mensagem, Missão dos Espíritas, apenas de situar alguns pontinhos rápidos, em que ele diz para nós que nós devemos seguir adiante, que nós não devemos nos importar com aqueles que não queiram nos ouvir, que nós devemos seguir sim, e ele vai dizer em dado momento, marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. E nos dirá mais adiante, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Essa é a tarefa do evangelizador. Está cansado? Estou. Está meio se decepcionado? Estou. Está bem para baixo? Estou. Mas eu estou no posto de serviço. E quando a gente se mantém no posto de serviço, a gente se renova. A gente chega às vezes para fazer uma tarefa, né? Pior do que arroz de quinta. Não é de terceira não. Pior do que arroz de quinta, né? Cansado, estrupiado, desanimado. Deixamos não sei quantos problemas em casa. Todos que estamos aqui deixamos problemas, preocupações, senões. Quando a gente chegar em casa mais tarde, amanhã, estão lá eles. Você foi, mas nós estamos aqui. Eles continuam. Mas a nossa disposição íntima será outra. Então, por isso, nos diz mais uma vez o Espírito Erasto: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Olha aí. Então, nós estamos exatamente na tarefa. E o nosso desejo sincero nas comemorações de 70 anos é de que permaneçamos na tarefa, carregando os nossos fardos, nossas preocupações, nossas decepções também, mas carregando principalmente a certeza de que é uma honra estar aqui. É uma honra termos aceito o convite. É uma honra podermos estar aqui compartilhando, ombro a ombro, lado a lado, a esperança em dias melhores. Para finalizar, desejamos trazer aos irmãos uma mensagem belíssima, porque essa mensagem tem a ver com um pensamento que, temos certeza, todos que aqui estão, esse pensamento vai acompanhar cada um. Está participando desse encontro estadual. O que é que isso significa para mim? Essa é a grande pergunta. Estímulo. Essa é a resposta.
vontade de prosseguir, desejo de cada vez melhorar, porque nós temos uma certeza que nos acompanha e que nos foi dita por Cecília Rocha, a mim e a muitos companheiros. Nós sabemos da nossa pequenez, mas sabemos que a tarefa é grandiosa. Nós somos pequenos, mas a tarefa é grande. Então, para que essa tarefa grande, de fato, ela possa corporificar-se, nós gostaríamos de dizer a vocês, lembrar, finalizando, a mensagem ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes. O que tem a ver com o Rio Grande do Sul? Cecília Rocha viajava em 1979, julho ou junho, se não me engano, mas junho ou julho, para o Rio Grande do Norte, que ia sediar o primeiro encontro de diretores de DIGI da região. Após, então, a campanha foi o grande lançamento da campanha, foi o primeiro momento de reunir o Nordeste todo. No ar, ela teve um princípio de infarto. E aí, então, o avião desceu em Pernambuco, eu morava em Pernambuco à época, e ela manda me chamar, Manda me chamar, e eu fui visitá-la no hospital, na clínica, em Boa Viagem. Mas à noite, antes de visitá-la, eu fui à Federação Espírita Pernambucana. Sentadinha lá, linda também, estava outra Cecília Paiva, recebendo mediunicamente essa mensagem. Elas iam se dirigir para esse grande encontro lá no Rio Grande do Norte, que de fato ocorreu. E, pela mediunidade da Maria Cecília Paiva, nós temos a mensagem Evangelizar, com a qual encerramos, agradecendo a todos aqueles que aqui estão, os que acompanham pelo Facebook, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nos diz Bezerra, ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências e à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre e pelo perdão constante. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Preste atenção que vai aparecer uma bandeira. Estamos na terra, mas alistamos-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados. Os corações aflitos pedem amparo e os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos, somente por meio do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizemos, acendamos a luz dos ensinos divinos, para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo a família humana integrada nos princípios da vida, em hosanas ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente o Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Portanto, a nossa palavra final é: ide e evangelizai. Ide a todas as regiões do Rio Grande do Sul, ao Uruguai, ao Paraná, a Santa Catarina, a Brasília, ao Rio Grande do Norte. Ide, que possamos ir na certeza de que à frente o trabalhador estará preparando a eira divina
para que nós possamos semear a boa semente. Que Ele nos abençoe. Grata por tudo.